Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Inácio, essa é a disciplina de Laboratório de Programação baseada na disciplina CS50 da Universidade de Harvard. Nos vídeos anteriores nós vimos um pouco sobre pseudocódigo. Pseudocódigo é um conjunto de instruções escrito em português ou inglês ou qualquer outro idioma que você reconheça, onde você consegue entender a sequência de instruções que você deve fornecer para um computador realizar uma determinada operação. Nem todas as instruções que você escreve em pseudocódigo são válidas em um código real. Um código real se parece com isso aqui. Talvez seja um pouco estranho para você ver isso pela primeira vez. Isso é um código escrito na linguagem C e tudo isso simplesmente para exibir a mensagem Hello World na tela. Nos próximos vídeos, nós vamos aprender um pouco sobre funções condicionais, expressões booleanas, laços de repetição, variáveis, threads e eventos. Mas antes de iniciarmos de fato a aprender a linguagem C, nós vamos ver mais adiante, nós vamos trabalhar um pouco com o Scratch. O Scratch é uma ferramenta de programação gráfica onde nós juntamos blocos de quebra-cabeça para poder montar uma sequência de instruções de modo que o Scratch realize uma atividade, realize uma tarefa para nós. Essa é a tela do Scratch, que nós veremos mais adiante. Ela está dividida em algumas partes. Nesse canto, nós temos o palco, onde os eventos de fato acontecem. Toda a sequência de instruções que a gente indique para o Scratch fazer vai acontecer no palco. Aqui nós temos o conjunto de instruções que podemos utilizar para fazer o Scratch realizar alguma atividade. Nessa outra parte é a área de trabalho, onde nós vamos depositar as nossas instruções. E por fim, aqui embaixo nós temos a área de atores, onde nós podemos adicionar e remover atores diferentes do Scratch, por exemplo. Vejamos alguns exemplos de uso do próprio Scratch. Nessa área nós temos as instruções que estão divididas em conjuntos diferentes. Por exemplo, instruções de movimento, instruções de mudança de imagem ou para que o Scratch diga alguma coisa, instruções de som, várias outras. Na instrução de evento, por exemplo, eu tenho o evento quando clicar na bandeirinha verde. Todas as peças que eu encaixar aqui embaixo vão ser executadas a partir do momento que eu clicar nessa bandeirinha verde aqui em cima. Por exemplo, se eu voltar na guia de aparência e arrastar o bloco diga olá, quando eu clicar na bandeirinha, vamos ver que o Scratch diz a mensagem olá. Eu não preciso escrever apenas a mensagem olá, eu posso escrever outras mensagens. Por exemplo, eu posso escrever a mensagem Olá Mundo. De novo, quando eu clicar na bandeirinha verde, vamos ver que o nosso Scratch agora vai fazer uma instrução diferente, que é dizer a expressão Olá Mundo. Ou seja, quando eu conecto a peça diga e escrevo a frase Olá Mundo, o Scratch vai repetir ela para a gente. Relembremos o que nós vimos nos vídeos anteriores sobre entrada e saída através da representação binária, bem como os algoritmos. Conectando tudo isso com o que acabamos de fazer com o Scratch, vamos ter entrada, a expressão Olá Mundo. Algoritmo, o bloco diga. E como resultado, o Scratch dizendo Olá Mundo. O Scratch possui muito mais instruções. E, dentre elas, as instruções que podemos trabalhar com variáveis. Vamos ver um exemplo. Eu vou remover o bloco diga Olá Mundo e vou adicionar um bloco de pergunta, onde eu vou perguntar qual o nome do usuário. Ao utilizar esse bloco, o Scratch vai solicitar uma informação para o usuário e vai guardar essa informação em algo que nós chamamos de variável. Nesse caso, a variável está nesse botão chamado resposta, nessa peça chamada resposta. Veja que eu não consigo encaixar a peça de resposta aqui embaixo da pergunta. Então, o que eu posso fazer é utilizar alguns operadores, como por exemplo,
o operador para juntar mensagens, além, é claro, do bloco que já utilizamos antes, que é o bloco diga. Em vez de dizer olá mundo ou simplesmente de dizer olá, o que eu vou dizer é olá conectado com a resposta, junto com o bloco diga e tudo isso encaixado no nosso bloco final. Vamos ver o que acontece quando clicamos na bandeirinha. O Scratch pergunta qual o seu nome. No caso, eu vou informar o meu nome. E quando eu finalizar a atividade, ou clicando nesse botão azul ou pressionando o Enter, o Scratch vai dizer olá, Inácio. Vejamos como isso acontece. Eu tenho então o bloco de pergunta, perguntando o seu nome. Pensando do ponto de vista de algoritmos, a entrada é a mensagem qual o seu nome, o algoritmo é o bloco de pergunta e a saída vai para o botão de resposta, para a variável resposta. Depois eu tenho esse outro bloco que nós combinamos diversas peças juntas, encaixando uma na outra. Veremos mais adiante que é possível nós juntarmos peças de programação, juntarmos blocos de programação uns dentro dos outros. A entrada é então a mensagem olá com a resposta que o Scratch guardou para a gente. O algoritmo é o join e a saída é olá e o nome da pessoa que digitou o texto. No caso, tinha sido meu nome. Nesse caso aqui, alguém chamado David. Depois eu pego então essa mensagem, que foi o resultado da combinação de olá com a resposta que foi dada para o Scratch, e combino com o bloco diga, resultando então no Scratch falando olá, David. Esse é o Scratch. Vamos ver alguns exemplos extras. Ok, vale notar que o Scratch ele pode fazer muito mais. Então vejamos. Uma das coisas que nós podemos fazer é adicionar extensões. Aqui na parte de baixo você vai ver o botão de adicionar extensões, onde, por exemplo, temos a extensão texto para fala. É um serviço baseado na Amazon, onde você escreve alguma coisa e o Scratch vai falar para você. Eu posso então arrastar o bloco texto para fala e ao invés de dizer olá, eu posso juntar a palavra olá com a minha resposta, encaixar no bloco e vamos ver então o que acontece. Pergunta meu nome. Olá, Inácio. E acaba falando. Bom, perceba que não é uma frase muito interessante, talvez porque a conversão de texto para voz esteja no idioma inglês. O Scratch possui diversas funcionalidades. Uma delas é a execução de sons. Podemos adicionar sons para deixar o nosso palco, a nossa peça, um tanto mais interessante. Por exemplo, eu posso adicionar esse som de miau. Agora, quando eu clico na bandeirinha, o Scratch solta um miado. Toda vez que eu clicar na bandeirinha, o Scratch mia novamente. Veja que eu não preciso adicionar uma única peça do quebra-cabeça. Eu posso adicionar várias. Por exemplo, se eu adicionar mais 2 vezes essa peça aqui e clicar na bandeirinha, veja que eu precisei clicar na bandeirinha apenas uma vez para que o Scratch miasse 3 vezes. Porém, algo que não é recomendado em linguagem de programação, é você repetir instruções. Nesse caso, eu repeti a instrução 3 vezes. Se eu estivesse escrevendo um código, eu teria que copiar e colar essas instruções. Em vez disso, dentro da aba de controles, nós vamos ver que existe um bloco chamado de repita. Então, ao invés de eu repetir manualmente, copiando e colando as peças do bloco miau, eu posso remover elas, colocar dentro do bloco de repetição e mudar o número de repetições. Ao invés de 10, eu posso repetir 3 vezes. Isso vai ter a mesma funcionalidade. Então vejamos.
A diferença agora é que eu estou menos suscetível a erros repetindo, não copiando e colando códigos. Nos próximos vídeos, nós vamos falar um pouco sobre abstração. Eu sou o professor Inácio, essa é a disciplina de Laboratório de Programação.